Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico. Você que vem acompanhando aí desde a primeira aula, seja bem-vindo a mais uma aula. E para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, a nossa recomendação é dê uma pausa no vídeo, assista às aulas anteriores, até porque o curso de raciocínio lógico é um curso na qual exige um acompanhamento. Uma aula é pré-requisito da outra. Sem alguns conhecimentos anteriores, você vai ter uma certa dificuldade em compreender algumas informações que nós iremos estar passando neste curso aqui, especificamente nesta aula. Então, para você que já está conosco, mais uma vez, seja bem-vindo. Vem comigo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre argumentação lógica, ok? Nós vamos entender o que é um argumento, quando que o argumento é válido, quando que o argumento é inválido, quais são os quesitos que nós temos que analisar na hora de nós fazermos essa analogia sobre a lógica de argumentação. Então, vem comigo aqui para darmos início ao nosso curso nesta aula falando sobre lógica de argumentação. Obviamente, nós não podemos começar a falar sobre isso sem antes definirmos o que seria um argumento. Então, é muito importante para nós que fique bem claro a definição de argumento, ok? Argumento é uma sequência de proposições, na qual uma delas é conclusão e as outras são premissas. Então, veja bem, definição de argumento é uma sequência de proposições. Nós já estudamos isso, foi a primeira aula nossa. Nós vimos, por isso que eu disse para vocês que é importante nós termos conhecimento das aulas anteriores. O que é uma proposição? Proposição são afirmações declarativas, ok? Então, nós temos aqui uma sequência de proposições, na qual uma delas é a conclusão e as outras são chamadas de premissas. As premissas, o objetivo delas é justificar a conclusão. Então, num argumento, eu vou ter uma série de proposições. Essas proposições, dependendo da ordem na qual elas são estabelecidas, elas são chamadas de premissas e são chamadas também de conclusão, ok? Bom, a princípio é importante que nós saibamos isso, que argumento é uma sequência de proposições, beleza? E aqui, o que são proposições? São sentenças afirmativas, né, que podem ser verdadeiras ou falsas. Todas as vezes que nós damos uma sentença afirmativa, independentemente dela ser verdadeira ou falsa, nós estamos nos enquadrando numa proposição, ok? Então, é isso que é argumento, beleza? Bom, continuando falando de argumento, então nós sabemos que o argumento ele é composto por premissas e ele é composto por conclusão, premissas e conclusão. Primeiro, falando das premissas, são as informações que estarão à nossa disposição. Nós vamos ter uma série de afirmações que estarão disponíveis e, com base nessas afirmações, nós iremos tirar as nossas conclusões, ok? Vamos dar um exemplo disso daí. Por exemplo, todo concurseiro precisa estudar lógica. Isso aqui é um exemplo de uma premissa. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Então, está aqui um exemplo de uma premissa. Por quê? Porque é uma proposição que está fazendo uma afirmativa. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Se isso aqui é verdadeiro, se isso aqui é falso, não é o mérito, é uma proposição. Segunda proposição, no caso, enquadrada como premissa, que é uma informação que também está à nossa disposição aqui. José é concurseiro. Então, eu tenho aqui mais uma premissa. Portanto, eu tenho uma sequência aqui de duas premissas. Todo concurseiro precisa estudar lógica e José é concurseiro. Logo, essa palavra logo
ela define, ela deixa claro que trata-se agora de uma proposição que irá nos remeter a uma conclusão. E essa conclusão, ela está sendo tirada com base nas duas premissas anteriores, nas duas proposições anteriores. Logo, José precisa estudar lógica. Isso aqui é uma conclusão. Então, veja bem, nós temos aqui, então, um exemplo de um argumento na qual eu tenho duas premissas. Todo concurseiro precisa estudar lógica. José é concurseiro, portanto, eu concluo que José precisa estudar lógica. Já que ele é concurseiro e todo concurseiro precisa estudar, então a nossa conclusão é que José precisa estudar lógica. Isso aqui é um argumento e é considerado um argumento válido. Por quê? Porque ele encontra solidez nas premissas. Ele é justificado pelas premissas. Quando eu tenho uma conclusão na qual as premissas, as proposições anteriores nos dão a sustentabilidade para chegarmos a essa decisão, nós dizemos que o argumento ele é válido, ok? Esse é um exemplo. Bom, qual que é o objetivo de um argumento? O objetivo de um argumento ele é justificar a afirmação que se faz. Esse é o objetivo. Se ele não cumprir esse objetivo dele, esse argumento ele é considerado inválido. Então, o objetivo dele é justificar a afirmação que se faz, ou dar as razões para certa conclusão obtida, ok? É isso que nós temos que buscar numa argumentação. Vamos ver um exemplo. Veja bem, você me traiu, pois disse que ia estudar e meu irmão lhe viu na boate. Imagina só, você diante de uma acusação dessa. Você vai, diz para sua namorada, para sua noiva, enfim, não vou falar esposa porque aí já força demais, mas tudo bem, suponhamos que seja uma namorada ou sua noiva, você diz para ela, meu amor, hoje não vai dar para nós nos encontrarmos porque eu vou para a boate, eu vou estudar, eu tenho que estudar porque eu vou prestar o concurso, então não dá para te ver hoje. E aí, de repente, ela fica sabendo, o irmão dela vai, encontra com você e fala, eu vi ele lá na boate. A conclusão dela, ele me traiu, porque ele mentiu. Vocês estão vendo o que o argumento faz? Ela deu uma afirmativa, você me traiu. E aí, o que ela quis buscar com isso? Qual foi a justificativa? Qual foi o argumento que ela utilizou? O argumento que ela utilizou foi a mentira. Você me traiu por quê? Porque você disse que ia estudar e foi à boate. E aí ela tirou já as conclusões dela. Dali ela já imaginou que você ficou com um monte de mulherada e por aí mais. É assim que funciona com as mulheres, não é verdade? Você que é mulher talvez não concorde. Mas eu sei que vocês pensam grande. Galera, é uma brincadeira, mas o que a gente está querendo buscar aqui é que qualquer afirmativa dada, o argumento tem que ter sustentabilidade. E ele busca essa sustentabilidade em algumas proposições, em algumas premissas que são estabelecidas. Então, o argumento por si só, ele não vai ter muita funcionalidade se ele não estiver apoiado nas premissas, nas proposições que compõem esse argumento, ok? Então, o objetivo dele é o quê? É justificar a afirmação. Então, ela fez uma afirmação. Você me traiu. Ela fez uma afirmação. E o argumento tem que encontrar sustentabilidade. E qual foi o argumento que ela usou para sustentar isso? Você disse que ia estudar e meu irmão lhe viu na boate. Ok? Isso aqui é só um parâmetro para nós entendermos melhor o que é, de fato, um argumento. Então, nós podemos concluir que um argumento, ele demonstra, ele prova como, a partir dos dados de um problema, chegou-se a uma conclusão. Ok? Então, o argumento, ele busca demonstrar, ele busca provar, né, como, através de uma afirmação, de uma proposição, de uma premissa, nós podemos chegar a uma determinada conclusão. Ok? Então, dados de um problema, nós temos uma afirmativa temos dados afirmando algo,
e sobre esses dados nós tiramos as nossas conclusões, ok? Bom, continuando aqui, o nosso argumento ele pode ser de dois tipos. Eu posso ter um argumento considerado válido e posso ter um argumento considerado inválido. Nós vamos ver as duas situações, quando que ele é válido e quando que ele é inválido. Falando inicialmente do argumento válido. Quando que um argumento ele é considerado válido? Quando as premissas são consideradas provas evidentes da verdade da conclusão. Caso contrário, não é válido. Em outras palavras, se as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. É isso que está sendo posto para nós aqui, com relação à validez desse argumento. Bom, quando é válido o argumento, nós podemos dizer que a conclusão é uma consequência lógica das premissas. Porque, veja bem, se eu tenho uma premissa A dando uma afirmativa, eu tenho uma premissa B dando outra afirmativa, se existe uma relação lógica entre elas, a conclusão, com certeza, ela vai ser uma consequência lógica dessas premissas. Ou ainda, a conclusão é uma inferência que é decorrente das premissas. Mas, professor, o que quer dizer inferência? Inferência é a relação que permite passar das premissas para a conclusão. Isso que é inferência, ok? Inferência é a relação que permite passar das premissas para a conclusão. Um encadeamento lógico, ok? Bom, essa palavra inferência, só a título de conhecimento, ela vem do latim, infere, e significa conduzir para. Então, ela faz essa passagem, essa relação existente entre as premissas e a conclusão. Por isso, essa termologia é inferência, ok? Mas o importante aqui é que você entenda a relação que existe. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completaço, mas completaço e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br, nosso curso completaço, inclusive com as legislações específicas, por apenas 10 mensalidades de R$20. Ó, detalhe, galera, gostou da aula? Quer pegar um material de apoio gratuitamente? Então vai lá no nosso site, acesse lá concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês, ok, meus amigos? Então espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço, tchau, tchau.